agarrar assim. Eu se calhar também devia fazer o mesmo. Então fico Mas é que esse show era top. Pois era. O Sala de Espera, tipo, mesmo a nível de produção, Estava melhor que eu já vi, pelo menos aqui. Estava O super melhor em clean. Portugal que já foi. Foi o melhor podcast que eu já vi na vida. Sim. E esse Não, mas por tinha- acaso estava bem giro. Sim, mas... tem o apoio da Almedina e tal, portanto é uma coisa que depois nós temos Pois sempre é. fazer em parceria Mas é que com eles, custa dá um dinheiro, bocadinho não é? mais Mas não trazia retorno? dá mais trabalho. retorno. Sei lá, tipo na. Retorno. Não, Exato. pode não ser retorno direito, mas tipo retorno indireto, vá, tipo para a vossa brand, para. Que depois Pode pode. Talvez é fixe, tivemos bom feedback, não é? Sim, o Mas feedback acho que foi bom, mas- temos que fazer mais. Sim, é isso. Mas nós depois começámos foi a fazer reels do Instagram com temas tipo da atualidade e isso é que de E isso é repente que. Alavançou começou tudo. Aí depois Ah, passámos também a pôr. Começámos também a ir para o TikTok. Ok, sim, eu já via. Uma coisa, mas eu não quero estar a dizer. Vamos começar o podcast, está Exato, bem? estamos a gastar a conversa, não é? Sim, mas eu ia só fazer outra pergunta que é, então vocês acham que resulta mais os Reels do que aquilo que estavam a fazer antes? O podcast, etc. O que é que resulta melhor? No Em fundo é termos a de pergunta. chegar a mais pessoas, sem dúvida. Chega a muito mais pessoas. E essas pessoas tornam-se. Porque nós estávamos no YouTube, no fundo nós Pois. tínhamos vídeos grandes no YouTube. Grandes também Grandes não, não. tiveram Yeah. 3 minutos. Mas Pronto, mesmo assim, mas faz mas diferença. era. Mas era no Claro. YouTube e a cena de ser Reels no Instagram. Pá, puxa, E era uma mas- coisa menos. Está-me E você- a dar-nos dizer isso, mas era tipo, estávamos mais um bocado meio teleponto, a ver uma coisa super Sim, guionada. Aqui, obviamente, nós fazemos também os guiões, mas é mais dinâmico, estamos em pé, estamos a falar e estamos com Claro. lá mais. Onde não é que tão vocês formal. gravam? Onde é que é? Eu No já vi. escritório. Não tens- Agora Quer dizer, já quase fizemos- sempre, é quase sempre lá no escritório. Ok. É o que Coisa tem que- melhor luz. Uma coisa que eu reparei que vocês estão a fazer agora é estão a tocar em imensos assuntos atuais, estão sempre em cima do acontecimento, no fundo. Yeah. Yeah. E isso também puxa muita gente. Agora a minha pergunta é: vocês querem assim tanta gente? É suposto? Essa visibilidade? A minha pergunta é: Why se fa- not? Pois a minha pergunta. O objetivo é esse mesmo, nós queremos. Não, a minha nós pergunta é, queremos vocês estavam a fazer o conteúdo muito mais específico, ou seja, os 3 minutos, e se calhar nem tanta gente ouvia, mas se calhar as pessoas que ouviam eram mais, vamos dizer, qualificadas, não é? É aquela história do Não, mas costume. o nosso objetivo é mesmo chegar às pessoas. É chegar aos Não. burros. Estou a brincar. Não, é chegar. Isto está a gravar. Já está. Isto vai entrar. Não, mas a ideia é chegar. Porque a nossa ideia é descomplicar. Tipo, humilhar o nosso público. Não, mas estou em modo humor. É que eu agora também vou ao podcast É no bom de humor. sentido, Então eu agora percebo. tenho que ser Pois vocês sabem que tenho ainda que ser- Nós sabemos. tem que ser menos, tenho que puxar menos ao humor. Não, mas a nossa ideia é descomplicar o direito e descomplicar. Obviamente não me interessa descomplicar para um advogado, ou para um Exato. jurista, ou para um juiz, ou para uma pessoa que sabe muito de direito. Me interessa Sim, é descomplicar sim. pessoas que não percebem. Explicar a uma pessoa que não percebe nada de direito o que é que isto quer dizer, o que é que pode acontecer na prática. Claro. E quanto mais pessoas nós conseguimos atingir, dessas pessoas que não percebem nada de direito, mais estamos a atingir Sim, esse é o nosso objetivo. Claro. Yeah. Bem, Serviço público. Começamos, sim. vamos começar então, Começamos. oficialmente. Vou introduzir. Muito bem. Hoje temos o prazer de receber no nosso podcast Inês Rogeiro. O que é que foi isto? Ok, só de novo. Hoje temos o prazer de receber no nosso podcast Inês Rogeiro e Luísa Teixeira da Mota. A Luísa e a Inês, em 2021, começaram o projeto Pão de Ló no YouTube e Instagram com o objetivo de desmistificar temas de direito e, de certa forma, torná-los mais acessíveis a qualquer pessoa. Em 2022 lançaram o livro Direito Descomplicado, que eu não estou a perceber porque é que não está na mesa, onde respondem às grandes Mas eu questões tenho ali. jurídicas que surgem nas conversas de café do português comum, como o meu pai pode deserdar-me, a polícia pode-me revistar o carro numa operação stop. Já vamos saber respostas a todas estas questões. Elas são advogadas, escritoras, criadoras de conteúdo e vamos ver o que é que mais o futuro Fogo, isto hoje não está a correr nada bem. E vamos ver o que mais é que o futuro aguarda. Inês e Luísa, sejam muito bem-vindas ao outro lado. Obrigada. Obrigada. O livro não está na mesa porque já está assinado. Portanto, agora Já guardaram, não é? Mas nós trouxemos. Eu estava aqui há bocado a gabar-me de estarmos mais confortáveis. Tipo, a gravar podcasts. Pelos vistos, não. Mas Bem, adorei a parte do escritoras. E depois Pois é. deve ser Estamos introduzida a como dizer como escritoras, não é? sim. Sim, pronto. Acho que sim. Acho que Já sim. é automático. Gostei, acho que Acho que acho que é merecido. Bem, eu gostava de abrir aqui o podcast com uma pergunta que vocês respondem no livro, mas acho interessante responderem aqui, que é: posso plantar erva em casa ou não? Logo assim, nem estava à espera. É a dúvida que mais te assola e é a pergunta que mais te interessou no livro. Assim, podes, não deves. Não é Sim. a plantação em casa e o cultivo enquadra-se, faz parte do crime de tráfico de estupefacientes. Portanto, mesmo que não estejas a vender e a traficar, não é suposto A não ser que plantares. tenhas uma autorização do Infarmed, se for para consumo para fins medicinais, podes pedir uma autorização ao Infarmed, mas portanto, são processos também que demoram.
E em princípio não os vais obter, não é? Digo eu. Que não dá para começar um negócio local. Não. Ok. Não. Nem que não fosse, ou seja, aquilo que vocês disseram, nem que fosse só para consumo próprio, também não é? Não. Também Não, porque mesmo que seja só um pezinho de cannabis, Então, isso como é já que entra a eu quantidade. acedo? Desculpa. Não, é isso, a quantidade, porque isto, a definição de se é para consumo ou se é para traficar, para vender, tem a ver com as quantidades que tu tens. Tu até podes ter uma quantidade e dizes, não, mas isto é para eu consumir neste mês todo. Só que se exceder uma determinada quantidade, já não se considera que seja para consumo próprio, é demais para ser para consumo próprio. Portanto, tens que ir comprando. Sim, Tens que ir ao teu dealer e vais comprando aos poucos. Mas o dealer é ilegal. Claro. Deixa-me aprofundar isto. Não, é só, por exemplo, agora há muita coisa, vê-se aí nas ruas, as lojinhas, não é? Onde se como é que é? CBD. E isso é tranquilo? Sim, isso dá para vender. Ok. Essas lojas Já estão sabemos onde é legais. que. Ok, eu nem sei qual é a diferença entre. Eu também não sei qual é que é CBD? a parte técnica. Olha, nós também não sei. precisávamos da Margarida Santos explicar. da sala de espera para Mas acho explicar que os o componentes cannabis todos, não é? tem tipo CBD e THC. THC. CBD é legal e o THC é que é outra substância Ok. mais. Ok. Sim, mas com outros efeitos. vocês no livro têm muitas destas perguntas engraçadas e eu gostava de saber qual foi a motivação por trás do livro, o que é que vos levou a escrever e porque é que achavam que as pessoas precisavam assim de um livro com estas questões engraçadas. O livro vem um bocado na sequência dos vídeos que nós começámos a fazer. Portanto, este projeto começa com uma conversa que nós temos as duas sobre uma coisa qualquer que tínhamos visto e que as pessoas não tinham percebido. E começámos a falar muito bem. Também os meus clientes muitas vezes têm dúvidas sobre isto, sobre aquilo. Se calhar que podíamos começar a fazer vídeos a descomplicar. E depois começámos a pensar qual é que seria o melhor formato. Vídeos de 10 minutos ou um podcast. E depois chegámos ao formato dos vídeos de 3 minutos. Achámos que tinha graça. O Pão de Ló foi um nome dado pela Luísa. A Luísa é que batizou o projeto. E como o Pão de Ló é um bolo, achámos bem, isto era engraçado, era gravarmos numa cozinha. E pronto, começámos aí. Depois de gravarmos, como tivemos muito bom feedback, lembrámos que também era engraçado fazer porque os vídeos são 3 minutos, não têm imensa informação. Fazer o livro é uma forma de também, de maneira leve e descomplicada, dar um bocadinho mais de informação e que fica escrita. Pronto, e é um livro cor-de-rosa e É lindo. isso. E, mais e além de dúvidas de clientes, era tipo amigos, família, coisas que as pessoas sim, que não sabem, que para nós seriam fáceis porque estudámos direito e para as pessoas normais têm interesse, mas não sabem, nem têm a obrigação de saber, não é? É completamente legítimo que não saibam e achámos quase também que tínhamos meio. Não é a obrigação de Uma explicar, responsabilidade. mas tipo. Vocês devem ouvir muita coisa errada, tipo, quando estão com amigos, não? Tipo, daqueles amigos que dizem, não, mas isso não pode ser assim porque. Sim, há pessoas que têm imensas. Normalmente as pessoas que têm mais certeza, mas eu acho que isto não é só sobre direito, é sobre tudo Sim, em em geral. geral. Não é? As pessoas que têm mais certeza das coisas, normalmente as que menos sabem, porque eu acho que quando tu mais sabes e mais estudas, com mais dúvidas ficas sobre as coisas, não é? Portanto, aquelas pessoas que têm certeza absoluta das coisas é sempre meio suspeito. Mas sim, ouvimos imensas coisas e montes de coisas que se vê, por exemplo, nas notícias, telejornais, não sei o que, notícias. Começou a fase de instrução do não sei o que, e as pessoas tipo, ninguém sabe o que é instrução, não é? Claro. E portanto, era essa um bocado a. O que é que a assim ideia. é tipo a maior bujarda que já ouviram? Que vocês ficaram tipo. Há muitas, Bem, eu não é? tinha que pensar muito. Não, mas é que há coisas ótimas, não é? Sim, há coisas engraçadas, mas que se calhar têm graça para nós e para vocês Pois, não porque teriam são graça. coisas Pois, nerds, ok, não é? certo. Os É advogados muito têm técnico. coisas tão estúpidas como tipo achar, não se diz, por exemplo, se Alugar vais, a renda. se vais alugar uma casa, não Sim. podes, juridicamente não é alugar uma casa, porque alugar é coisas móveis. Se vais alugar uma casa, tens de arrendar uma casa. Tipo, isso Sim. é aquelas coisas. Não, mas tempo, há Pá, uma não coisa, tem lembro de nenhum. uma coisa que teve graça que nós na altura, nós advogados estávamos lá, achámos imensa graça, mas que eu agora vos vou contar, vocês não vão achar graça nenhuma. Há uma coisa, em processo penal, tens os arguidos e tens do outro lado tens os assistentes. Pronto. São as São normalmente vítimas. as vítimas Sim. e depois que podem ter um papel um bocadinho superior no processo, intervir mais, e para isso é o que se chama constituir-se assistentes, com assistentes. E havia um processo em que havia uma pessoa que era assistente. Eram os assistentes. E a juíza perguntou a uma testemunha: pronto, olha, e tem que se perguntar sempre antes das pessoas começarem a falar: conhece o arguído, conhece o assistente, tem algum interesse no desfecho deste processo? Pronto, para depois ver se o depoimento será. E perguntou: e conhece os assistentes? E ele vira-se para trás. Sim, eu conheço algumas pessoas aqui na assistência. Pá, e nós começámos todos a rir. Mas isto lá está, isto é daquelas coisas que só para nós Só tem tem graça. graça entre Para nós, vocês, cada não tem assim tanta graça. Não, mas por exemplo, as pessoas acharem que podem ir tipo, bem, ele tem imensas dívidas, qualquer dia vai preso. E por exemplo, não vais preso por ter dívidas. Eu sou Ou essa. Se vais preso se fores, por exemplo, um pai que não paga
É pensão de alimentos, ao filho. Se tiveres meios Esta para dívida vais fazer. presa. Estou certo? Sim. Se tiveres meios para fazer. Imagina, se tiveres uma situação pois, de insuficiência económica, Faz aí sentido, não. faz Aí sentido, não... faz sentido. O Manel nos tempos livres estuda direito. Isto, e eu sou até piada. E ele literalmente faz isto nos tempos Eu livres. estudo como quem diz. Ou é pai e tem de pagar uma pensão de alimentos. Sexto da semana. Não é o caso. Mas ainda sobre o livro, que eu queria saber qual de vocês. Aquilo tem um toque humorístico, o livro, não é? Qual de vocês é que deu esse toque? Todas as duas. Foram as duas? Nós Temos somos as duas humoristas. muito Não, a Inês faz parte de um programa humorístico, não é? Sim, eu sou a Diz, parte vai. chata. Eu sou a parte chata. Não, é. Agora Nós de saber que foi comentamos Foi sidekick. Pedro que fez a parte humorística da Natórica. Eu acho que nós temos exatamente o mesmo sentido de humor, achamos graça ao mesmo género de coisas e temos em muitas coisas somos muito diferentes, mas neste tipo de coisas acho que temos a mesma cabeça. Mas tipo, E por isso acho como é que é mesmo das o duas. brainstorming para fazer esse vídeo? Tipo, O vídeo ou o livro? o livro. O Vocês livro estão a foi. tirar. O livro foi. Primeiro pensámos, pronto, definimos conceito, bora pensar em 50 perguntas. Depois foi cada uma pensar em perguntas, ir fazendo uma lista conjuntamente, lembra-me mais isto, lembra-me mais isto, ir adicionando. Ok, chegámos às 50. O que é que as pessoas te perguntam? O que é que não sei o quê? O que é que as pessoas normalmente não sabem? Ok, chegámos às 50. E depois foi. Dividimos, fazes 25, eu faço 25. E depois trocamos os guiões e cada uma e vamos. melhor a dar sugestões. Mas para tipo, não sei foram quê. falar com um pessoal aleatório para perceber quais são nós as já grandes tínhamos dúvidas imensas- do Nós Não, povo. estamos tínhamos- com um saco de dúvidas. Nós estamos prontos para a segunda edição do livro. sim. Não, mas tínhamos Então imensas mesmo? perguntas de. Estamos, eu acho que é uma questão de termos tempo, mas, Ok. mas nós queríamos fazer mais É edições. interessante saber isso, ok. Gostávamos de fazer mais edições do livro e Tem do Sala de infinito, não é? Espera. Dúvidas legais. Sim. Pois é, E nós normalmente quando pedimos sugestões às pessoas, com todo o respeito, mas, as pessoas às vezes querem saber coisas super chatas que depois não têm graça para um Pois. vídeo, que lhes interessa, ok, Sim, legítimo, mas depois não têm interesse nem para um vídeo nem para livros. Perguntas sobre coisas de segurança social e de Pois. papéis e coisas sim, chatas. não dúvidas a sério, não é? Exato. Exato. As Coisas mais importantes chatas, mesmo. mas pronto, ok, me interessa para as vidas das pessoas, mas não tem muita graça se fizermos um vídeo sobre isso, não é? Nem dá bem para fazer um vídeo e explicar essas coisas. Isso é uma chatice, ninguém Pois. quer ver o vídeo. Sim. As pessoas fazem a pergunta, mas não querem bem ouvir a resposta de certeza, não é? É só Querem resolver a que resolva situação. o problema. Exato, sim. pois é, exato. Vocês acham que há falta de literacia de direito nas pessoas? Que devia haver mais cá nas escolas ou assim? Eu acho que sim, acho Sim, que também acho que é sim. essencial. E acho que Conhecer os teus direitos. Sim. E- Nos liceus acho que devia haver uma cadeira qualquer de introdução ao direito, mas que não fosse uma seca, que não fosse uma coisa demasiado formal, com logo ali introduzir. Ou seja, não é a introdução ao direito que nós temos na faculdade, que é uma coisa já Porque há mais vários pesada. cursos não de direito que têm uma espécie de introdução ao direito, não é? Sim, uma coisa que fosse mais tipo, conhece os teus direitos e os teus deveres na sociedade, uma coisa mais menos Não, mas formal. dentro, se calhar, dizer, não sei se disciplinas de género de cidadania, não sei o que, Sim. deve haver uma parte que. Pois não Pode sei. ser, pode ser. Não vai incidir nos mais seca, não é? Ou seja, impostos e não sei o que, esse cara não vai. Pois. Mas deveria haver, sim, sem dúvida. Sim. Principalmente a nível de, eu acho que de fiscalidade. Por exemplo, eu acho Isso que, é outro tema, acho que mas ninguém sim. sabe tratar dos impostos, não é? Tipo, é Sim, daquelas mas eu também cenas que. Por acaso, nenhuma devo de nós estar faz aqui. direito fiscal. Nós Pois. somos Ah, já agora. invasores fiscais. Por acaso, Não, mas nós não. agora a falar da vossa profissão mesmo, do que fazem, eu tenho uma dúvida engraçada, porque eu nunca sei onde é que os advogados metem a linha, que é que tipo de crime é que vocês não representariam? Ou que tipo de criminoso é que vocês nunca representariam? Eu acho que não sei se podes dizer assim totalmente. Quer dizer, podes dizer, claro, mas em princípio toda a gente tem direito a ter uma defesa, não é? Depois tu, quando és advogado e trabalhas numa prática liberal, podes escolher aceitar ou não representar um cliente, não é? Acho que principalmente antes de dizer este crime nunca defenderei, acho que se calhar tens que ouvir a história e perceber a pessoa, porque a acusação de um crime num determinado contexto ou em determinadas circunstâncias pode ter particularidades que faz sentido defender e outras que não faz. Agora, o que eu acho é que tu depois também te especializas ou fazes mais uma área e depois não queres fazer outra coisa. Por exemplo, crimes, tudo o que tem a ver com pedofilia, etc. Eu não faço, nunca fiz, não quero fazer porque acho que depois não seria boa também a defender essas pessoas. Mas acho que é preciso ouvir a história das pessoas. Não é? E tu, Inês? Eu, por norma, não recuso ninguém que eu acho que consiga ajudar. Portanto, se alguém me aparece com uma determinada história, explica-me o problema. Se eu acho que consigo ajudar aquela pessoa, eu não lhe digo que não. Mas se for, por exemplo, estes casos, os casos que impressionam mais, sim, se calhar isto pode parecer estranho, mas se calhar nem parece estranho, mas mais do que um homicídio,
se calhar impressiona mais um caso de um abuso sexual de menores. Fez uma criança de 4 anos que foi vítima. Quer dizer, isto é uma coisa que impressiona imenso. E é uma coisa que de facto nem toda a gente consegue, com a qual nem toda a gente consegue lidar. Mas eu já defendi vários casos de pessoas acusadas e tudo tem a ver com como a própria pessoa se posiciona. Porque a pessoa pode chegar lá e dizer: eu fiz isto, de facto eu fiz isto, ajude-me a não ir preso. Pronto, e aí o teu trabalho se calhar é em conseguir uma pena suspensa. Mas depois, se me aparecer uma pessoa assim, eu negocio com ela e digo: ok, eu defendo, mas temos que... Eu imponho sempre 3 coisas, isto quem me ensinou foi o meu patrono, que é confessar, pagar uma indenização à vítima e ter apoio psicológico ou psiquiátrico durante um determinado período de tempo. Se a pessoa aceitar estas condições, eu aceito defendê-la. Mas depois também pode aparecer uma pessoa que diga: olha, eu sou inocente, eu não fiz isto, e aí eu vou fazendo pequenos testes para ver se acredito na pessoa ou não, e aí se eu acreditar que sim, defendo a inocência dela até conseguir. E vocês são boas a ler as pessoas, tipo, se virem com um cliente vosso que está a mentir, vocês conseguem perceber logo que qualquer coisa na história não está... Eu acho que tu vais com a experiência, e quanto mais vais conhecendo clientes e pessoas, o ser humano em geral, no fundo, tu vais percebendo algumas características e algumas coisas que te levam a crer que isto não é bem assim. Ou depois há muitos géneros de pessoas, quer dizer, em qualquer profissão, quando uma pessoa contacta com pessoas, percebe que, sei lá, há pessoas que contam só um bocadinho e depois, se tu insistires, vão contar um bocadinho mais. Há pessoas que contam logo tudo, há pessoas que não falam nada, e portanto eu acho que tu vais percebendo e depois vais reconhecendo, eu acho, traços que se repetem nas pessoas. Sei lá, ou, por exemplo, nos processos de divórcio ou de responsabilidades parentais, já sabes que as pessoas estão num determinado mood ou e que é expectável que aconteçam coisas de uma determinada maneira. Ou eu acho que sim, acho que vais reconhecendo traços e percebendo, ou se calhar já sabes melhor que perguntas é que has de fazer para descobrir certas... para teres mais informação, no fundo. E é um bocado o que nós fazemos quando estamos em julgamento e estamos a interrogar uma testemunha que não nos está bem a dizer aquilo que nós gostávamos de ouvir, e tu vais tentando fazer umas perguntas um bocadinho mais à volta para ver se ela mantém o que disse antes, e vais estar sempre à procura de incongruências para apanhares em falso. E no fundo, às vezes com os clientes que tu não conheces e queres tentar perceber se aquela história é bem assim ou não, também vais são os tais testes que eu estava a dizer. Vais um bocadinho à volta, depois então, mas desculpa lá, mas tinha dito isso há bocado, afinal, e vês como é que a pessoa reage perante esta tua, estás a pôr em causa o que a pessoa disse. E todos os advogados fazem isso? Ou seja, é suposto o advogado fazer isso? Ou basta só ele dizer: sou inocente, defenda-me? Não, até pode não dizer. Não, os advogados não são obrigados a nada. Ou seja, a pessoa pode chegar lá e dizer: sou culpado, defenda-me, ok? Pois. Não é preciso dizer nada, ou seja, não há nenhum requisito para o advogado aceitar ou não aceitar. O advogado aceita defender quem quiser. Como é que é? Engraçado. Mas como é que é isso? Tipo, então chega uma pessoa ao pé de vocês e diz: eu sou culpado deste crime, mas não quero ir preso, defendam-me. Vocês, tipo, o objetivo do advogado é defender o melhor possível os interesses do cliente, dentro daquilo que podes fazer legalmente, obviamente. Sim. Há clientes em que o teu objetivo é que seja absolvido, ou seja, que seja provada a sua inocência, que não seja condenado. Há outros clientes que o que tu queres é, bem, há provas de tudo, ou ele até vai confessar, ou não sei o quê, e o que tu vais procurar é que ele tenha a menor pena possível dentro do quadro daquele crime. Tipo, coisas onde o tribunal falhou, ou assim, tipo, para o caso ser. Sim, ou ter, por exemplo, haver atenuantes, cometeu este crime, mas porque estava em determinadas circunstâncias, etc. E portanto, porque as penas não são tipo, cometes um crime, a pena de um crime não é tipo 2 anos de prisão, não, vai de uma moldura. 1 ano a 3, faz-te conta. E depois o juiz, dentro disso, vai, consoante as circunstâncias e etc., vai definir ali dentro. Mas imagina, a mim não me choca de saber que uma pessoa é culpada e defender em tribunal a sua inocência. Depende muito da circunstância. Pode haver um crime que eu acho que não seja tão grave e portanto não compromete a minha ética eu estar ali a defender que ele é inocente, ou até não defender que ele é inocente, mas que ainda assim deve ser absolvido porque houve uma questão formal, ou porque não há prova, isto é uma coisa, é mesmo um mar de hipóteses que só se consegue avaliar no caso concreto. Certo. Bem, vamos agora tocar aqui num tópico mais atual. Não é o Nininho. Estou a ligar, é o Nininho. Portanto, agora estamos a ver, tem estado em todo lado, não é? Na televisão, este caso do Nininho que está a ser acusado de tráfico de droga.
E antes de entrar, se calhar, a fundo nesse caso. Sim, e só para dizer já, para corrigir já, ele ainda não está a ser acusado, ou seja, ok, ele suspeito. está a ser investigado. Investigado, exatamente. Não há nenhuma acusação, porque uma pergunta acusação é é uma coisa esta. mais séria, não é? Sim. Portanto, ele está a ser, A pergunta, por segundo acaso, se sabe nas notícias, não é? Estará a ser investigado por. Eu nem sei exatamente quais é que são os crimes. Se é Sim, uma das tráfico, se é- das perguntas que eu tenho é por acaso tem a ver com isso, que é uma pessoa, portanto, uma figura pública que está a ser, que é investigada, portanto, a opinião pública aqui joga depois, não é? Tipo, há imensas notícias sobre este caso e agora as pessoas todas acham que o Nininho é traficante. Isto aqui não há proteção tipo legal que estas pessoas têm. Por exemplo, vamos supor que ele é provado que não cometeu crime nenhum e que isto foi todo um mal entendido, mas a imagem dele, a carreira dele, tudo já está manchada porque as notícias nunca passam com a mesma força que ele é inocente como passam quando dizem que ele é suspeito. Mas é um bocado inerente a seres figura pública, não é? A serem noticiados, porque qual é que era. O problema é, não sei se é um problema, mas é as coisas sabem-se porque é que isto se sabe, não é? Houve buscas, etc. Porque alguém, ou dentro dos órgãos de polícia criminal, ou alguém falou, não é? Porque isto não é suposto, as buscas não são públicas, não é? Sim, sim. Portanto, isto aqui, alguém falou para fora. Depois a comunicação social a comunicação social sabe, vai noticiar. Vai noticiar porquê? Porque isto é de interesse público, porque é uma figura pública e, portanto, vai noticiar isto. Tu podes calar a comunicação social? Não me parece. Por outro lado, mas sim, é isso. É verdade que quando há estas notícias tem sempre muito mais impacto. A primeira coisa, o que foste investigado, que foste não sei o quê, mesmo depois vem, olha, não se concluiu, o final do Nininho não tem absolutamente nada a ver com esta investigação que foi feita, nem com os outros arguídos, nem nada. Isso de facto é muito menos e é desagradável para a carreira de um E artista. não há nenhuma de um- proteção da lei para estas pessoas. Que são assim. Imagina, depende do teor das coisas que saírem, não é? Se as notícias são só simplesmente foi constituído arguido, foi ouvido na justiça, ou seja, aquilo é tudo verdade, não é? Portanto, em princípio, não é Sim, difamação. depois depende se o processo não é? está em segredo de justiça ou não está em segredo de justiça, porque há normas, não se pode violar o segredo de justiça e os órgãos de comunicação social não podem reproduzir determinados documentos que estão num processo que está em segredo de justiça e isso é um crime. E, portanto, podia eventualmente haver processos de crime contra os jornalistas ou contra os órgãos de comunicação social e que até já houve. A Mas maior parte das simplesmente vezes. noticiarem que ele está a ser investigado, etc. Isso não é crime Não, nenhum. uma coisa, sim, Não é? noticiar assim, então por isso é que eu estava a dizer, reprodução de documentos que estejam num processo, ou reprodução de autos e tudo mais, já houve processos desse género, depois ou são absolvidos ou são condenados, mas depois o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem acaba sempre por, no fundo, por privilegiar o direito à informação. Mas isso acontece muito, quer dizer, todos os processos mediáticos dos políticos e tudo mais. Aliás, o Miguel Macedo, que morreu há pouco tempo, também teve sofreu um bocadinho isso, porque ele demitiu-se numa altura em que foi suspeito no processo de desvio de Gold, foi constituído arguido, demitiu-se. Foram anos e anos de julgamento. Ele foi e eram notícias, não sei, dia sim, dia não, todos os dias, já não sei bem, mas eram imensas notícias no processo de desvio de Gold. Ele foi absolvido. E era assim um rodapé que ele tinha sido absolvido. E foi absolvido outra vez pelo Tribunal da Relação e ficou assim tudo um bocado. Depois ele, por acaso, pronto, entanto morreu. Estava a recuperar um bocadinho e fazer a recuperação da sua imagem pública no último ano. Mas sim, isto é uma coisa que se calhar ele hoje, enfim, mas se isto não lhe tivesse acontecido, se calhar ele tinha chegado a presidente do PSD e tinha sido primeiro, sei lá, podia ter acontecido tanta coisa. Mas isto é uma coisa, todos estes processos mediáticos têm essa faceta cruel. E que é muito imposta por aquilo que a comunicação social quer. E também porque hoje em dia, não é? Sim, a comunicação social e as redes sociais, não é? Porque agora todas as coisas são ampliadas, não é? Claro, uma coisa depois, pequenina, o WhatsApp vai reencaminhado, vai os Reels, vai, portanto, isso tudo amplia a força com que essas coisas saiam, não é? Claro. E também é muito mais clickbait dizer que está a ser investigado do que foi absolvido, não é? E depois a pergunta não era original, mas que é a questão do arguido e acusado, não é? Porque é diferente. E a questão é, eu também vi isto, lá está, nas redes sociais, que é tráfico de droga, não é? Ali nos títulos, e de repente é tipo os comentários a dizer: sim, mas ele agora está na queima a dar concertos e não lhe acontece nada. E as pessoas confundem um bocadinho confundem um bocado esta coisa de grande título, não é? Chamativo, e de repente, não, mas ele está livre, não é? E as pessoas confundem esta questão. Claro que as pessoas não percebem que uma pessoa. Há vários patamares no processo de crime. Tu podes ser só suspeito, depois a seguir a ser suspeito podes ser constituído arguido, depois podes ser acusado e depois ou és condenado ou és absolvido. Mas
ele ser constituído arguido ainda está muito longe de ser julgado, o que seria... Alguém é suspeito de um crime, és constituído arguido e pronto, agora não podes fazer mais nada, não dás mais concertos, ficas aí em casa sossegadinho e acabou-se a conversa. Isto não é assim, não é? Em princípio a pessoa tem que ser julgada para ver se E aquilo é mesmo assim. Função de inocência, não é? Tem que ser julgada e condenada. Há alguns casos em que se justifica algumas medidas de coação. A pessoa fica presa preventiva nas situações mais graves, ou em casa com pulseira eletrónica, ou tem que se apresentar periodicamente numa esquadra da GNR, o que seja. Mas o normal... A pessoa é constituída arguida, presta aquilo que se diz que é o TIR, que é diz a sua identidade e a sua morada no processo, e pronto, e pode fazer a sua vida normal. E depois um dia a única coisa é que tem que avisar o processo, o tribunal, se quiser. Só tem que avisar o quanto presta esse termo de identidade e residência, que é obrigatório sempre que és constituído arguido. Tens que avisar o processo se quiseres sair mais de 5 dias da tua morada. Não é pedir autorização, tens que só avisar onde é que podes ser notificado, no fundo. Mas neste caso ele foi simplesmente constituído arguido, como está a ser investigado. Foi constituído arguido e passa até a ter mais direitos do que outra pessoa investigada, ou do que um mero suspeito. Tem o direito de não prestar declarações e de estar acompanhado por um advogado em todos os atos. Portanto, é só isso. Portanto, ele pode ser constituído arguido e depois não concluírem que não há nada aqui. Até podem nunca o acusar, podem arquivar o processo. Exatamente. Ok. Falar também isto das proteções das leis que protegem as pessoas. Uma coisa que está a acontecer agora muito está a acontecer alguma coisa que já é grave, mas que é esta questão dos ocupas, que está a ser muito falada agora. O que é que estás a dizer? Estão a rir porque podem consultar a nossa página de Instagram. Eu sei, eu vi que está lá um post. Porque nós fizemos, pronto, hoje no dia em que estamos a gravar este podcast, um reel exatamente a explicar isso dos ocupas e dos desocupas, não é? Porque basicamente tem surgido agora nas redes sociais e notícias imensas, ou algumas, não é? Histórias de pessoas que vêm do género casas de férias de repente ocupadas por outras. De repente, isto é uma coisa que já acontece há imenso tempo e que tem em toda a Europa, não é uma coisa que está a acontecer. Mas há casos ainda mais graves. Há um caso que até está super popular no TikTok, que é de uma portuguesa que vive em França já há 40 anos, em Paris. E que tem um apartamento que não é a casa de férias, é a casa deles de todos os dias. Eles saíram durante uma semana para irem de férias para o outro lado. Quando chegaram, tinham a casa, fechaduras mudadas, e tinham a casa ocupada por uma família inteira a usar tudo, os pratos deles, a roupa deles, as coisas deles, e não os conseguem tirar. E esta pessoa estava a dizer: nós já fizemos queixa, já temos ações em tribunal, e neste momento eu e a minha família estamos a viver num hotel que nós é que estamos a pagar, e estão as pessoas na nossa casa a fazer não sabemos o quê, a usar as nossas roupas, a usar as nossas coisas, e não acontece nada. É sinistro e super revoltante. É assustador. Qual é que é o tema? Tu não podes, perante uma ocupação desta, eles aqui não presenciaram, nem a polícia, não é? As pessoas ou seja, não foram apanhadas as pessoas em flagrante delito, não é? Eles descobriram, a coisa já estava consumada, as pessoas já estavam lá, já tinham mudado as fechaduras, já etc. E não existe na lei um procedimento automático para tipo, eles chegam lá, os proprietários chegam lá, estão lá pessoas, chamam a polícia entra lá, bate com o pé na porta, tipo, a filme, com um pontapé, tira de lá as pessoas, não sei o quê. Isso não dá para fazer. O que é que as pessoas podem fazer? Contratar os desocupas. Espera, já lá vamos. Mas o que é que as pessoas podem fazer? Uma queixa-crime para aquelas pessoas serem investigadas e julgadas, mas tem que esperar pelo processo. Mas era aí que eu ia chegar, isto é um processo longo. Podem apresentar uma providência cautelar, que é um processo mais rápido do que uma ação normal, mas o mais rápido não é amanhã nem para a semana, não é? Esse é que é o problema. Portanto, as pessoas podem recorrer, existem vias legais para tratar desse problema, porque isso é tanto um crime como uma ilegalidade, não é? Portanto, gera a responsabilidade das pessoas que estão lá, mas não existe um método automático para a polícia chegar lá à machadada e tirar de lá as pessoas. Mas o problema por isso é que surgem porque é altamente revoltante, não é? A casa é tua e está a ser ocupada por outras pessoas e tu não consegues resolver imediatamente o problema. Mas é como no caso, por exemplo, imagina, tens uma casa que arrendas a outra pessoa, o inquilino deixa de pagar a renda, de repente está ali há 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pagar a renda. Tu também não podes pedir, a polícia não pode ir lá dar um pontapé na porta e tirar o inquilino, tens que meter uma ação de despejo. E isso demora. Mas já ouvi dizer que é mais ou menos rápido o procedimento especial de despejo, acho eu, não é? É mais ou menos rápido. É mais ou menos rápido. É isso, mas o que é mais ou menos rápido, não é? Porque podem ser meses, podem ser
Mas já ouvi dizer que é menos de um mês. Pelo menos se for nesse caminho, não? Se calhar estou completamente Não, errado. ainda não tive sorte de ter nenhum que fosse menos de um Não mês. sei qual é Ok. que será o tribunal em que isso acontece em menos de um mês, mas pronto. Ok, Ainda Mas bem. pronto, idealmente é mais rápido, mas de qualquer forma Sim. a velocidade nunca é a velocidade da vida das pessoas que estão a sofrer com esta situação, não é? Por isso, daí surgirem essas empresas dos desocupas, cujo nós estávamos a ver hoje uns que tinham precisamente o slogan: se a lei não resolve, resolvemos nós, ou se a lei não trata. Pronto, resolvemos nós. era aí que eu ia chegar. Portanto, pessoas mudam-se para a minha casa e eu fico sem casa. O que estas pessoas estão a fazer é ilegal. Certo que eu vou presumir que os desocupas também são ilegais no que fazem, mas se eu contratar estas pessoas para irem lá tirar os inquilinos, nem inquilinos, está aqui a chamar Já estava a dar um estou a ser título para estarem lá. Uns inquilinos Sim. sem renda. Os ocupas. Exato. Para tirar os ocupas, tipo, depois estes ocupas podem me processar. Depende exatamente do que é que tu tiveres pedido àquelas pessoas e daquilo que elas tiverem efetivamente feito. Porque imagina, se calhar chegam lá 3 armários a dizer: olha, meu amigo, o senhor vai sair até amanhã, senão nós voltamos aqui. E se calhar a pessoa que está lá dentro pensa: é melhor sair, vou sair. Isto em princípio não há crime nenhum, não há uma ameaça direta, não há nenhuma coação. Pá, tipo, eles são enormes, a pessoa se calhar ficou com medo e pronto, e resultou, está tudo bem. Aqui eu diria, na minha avaliação, que não há nenhuma ilegalidade. Se eles chegarem lá e disserem-se: olha, se o senhor não sair, leva um tiro na cabeça, ou parte-lhe os dentes, aqui isto já é uma coação. Portanto, aqui já estamos no campo da ilegalidade. Se chegarem lá e mesmo os varrerem, mandarem um soco, um mata-leão, os arrastarem, pronto, isto, obviamente estão a cometer um crime. Ok, se calhar não vamos tão longe como um soco, mas tipo arrastarem, tipo pegarem neles e meter fora de casa. Sim, depende. Estas pessoas que estão a ser expulsas de uma casa que não é delas, depois podem ir ter com vocês advogadas e dizer: não, isto aconteceu-me e agora quero uma indenização. Olha, aquela pergunta que tu me fizeste há bocado, eu se calhar recusava esses convites. Dizia: pá, desculpe lá, não estou disponível. Podem tentar depois aproveitar-se dessa situação e no fundo porem-se no papel das vítimas Para se queixarem que foram vítimas de uma agressão, imagina, de uma ofensa à integridade física. Eu já ouvi pessoas a dizerem que acham muito bem que estas casas, obviamente quando se trata das casas de férias, muito bem que sejam estas casas sejam ocupadas, são casas que não têm ninguém e as pessoas precisam de habitação e o direito à habitação. Há pessoas que este discurso existe, não é? E portanto há pessoas que de facto se calhar acham que aquelas pessoas são umas vítimas da sociedade e portanto têm o direito de habitar, mesmo que seja numa casa de outra pessoa, e portanto se são varridas ao pontapé ou arrastadas, depois têm o direito a ser ressarcidas porque aquilo lhes causou danos físicos, morais. Sim. O que seja. Portanto, eu acredito que haja pessoas que façam essa construção. Sim, mas é um bocadinho Eu não surreal, não é? concordo com isso. Claro. Pessoalmente não concordo, mas já ouvi pessoas a dizerem isto. E portanto acredito que se este fenómeno de facto começar a multiplicar, como aconteceu em Espanha, que já estava um desgoverno total, acredito que depois comecem a existir ações desse género E depois a questão é: se tu és proprietário, contratas um desocupa, um daqueles coisas, para ir lá dar um enxerto de porrada à pessoa que está lá dentro, também tu depois podes eventualmente ser responsabilizado, não é? Porque estás a contratar uma pessoa para ir fazer Exatamente. isto. Sim, sim. Portanto, isso está naquele limbo, porque obviamente que nestas empresas que nós vemos no Instagram, eles não dizem tipo: varremos o ocupante. Eles só dizem: nós resolvemos o problema em 48 horas. Em Eu, por acaso, 48 horas. questiono qual é que é não o CAI dessas empresas. Não sei qual é que. Consultoria. Não sei, mas agora se eles forem lá, imagina só que o serviço é a pena. Eu já estava a falar espanhol, mas imaginem que o serviço é só estes os desocupas cobram-te, não faço ideia quais é que são os valores, mas cobram-te dizem por faz conta 2.000 euros, Sim. tiramos esta pessoa dali em 48 horas e depois negociam com a pessoa: olha, eu dou-lhe 500 euros e sai. Se calhar até são as pessoas pois. que aceitam e eles ficam com a margem ali dos São 2.500 intermediários, no e fundo. são intermediários e fazem uma conversa de negociação, etc. Ok? É um serviço, Sim, sim. é uma Mas prestação estás a dar de ideias. Sim, mediação. senhor. Sim, Não, mas isto seria uma coisa ok. Agora, eles, pelo menos, eles têm uma aparência que não duvido que parece seja tanto assim, porque conversar. o dono da casa podia dar os 500 euros a ele Mas e não poupava tem- os outros. tem- Não, mas não tem passa altura por nem não, tamanho. exatamente, não És mais tem isto. Tu estás a pagar o o tamanho. carisma. Ah, Tu estás a pagar o carisma. carisma. O carisma é muito bom.
A capacidade de negociação. Capacidade Exatamente. negocial. Pessoas Exato, que- eu acho que é melhor, é mais essa a palavra. Sim, senhor. Bem, outro tópico engraçado que eu queria aqui tocar. Há uma série que está muito popular que é o Severance, não sei se estão a par. Eu já vi alguns episódios. Olha, eu vi o primeiro episódio e senti-me a pessoa mais burra do mundo, não percebi nada do que é que estava a passar. Às tantas apareceu uma pessoa que depois parecia que aparecia Não, porque outra tens que vez. ver eu já não vários para começar percebi. cada vez mais a perceber que Pronto, aquilo e é o de Pedro loucos, é impressionante. disse-me, pá, se chegas ao sétimo e começas a perceber um bocado. Eu, Não, ok, a série não é um cheguei ao bocado sétimo. confuso, mas recomendo. Mas é incrível, é sim, muito sim, boa sim, série, sim. mesmo a nível cinematográfico, crazy. Mas o que é que eu queria, a pergunta aqui que eu queria fazer. Já agora vou explicar um bocadinho o conceito do Severance para conseguirmos responder às perguntas melhor. Severance, no fundo, aquilo é a base de. Basicamente, há uma tecnologia em que enfiam um chip ou um coisinho na cabeça e basicamente, tipo, estas pessoas quando vão para o trabalho têm uma personalidade diferente ou são pessoas diferentes e não se lembram de como é que é a vida fora do trabalho. E, quando estão no fora do trabalho, e fora do trabalho não se sabem o lembram- que é que fazem no trabalho. Exatamente, portanto, a mesma pessoa acaba por ter duas Só sabem pessoas. que trabalham naquela empresa, Exatamente. mas não sabem o que é que fazem. E isto com a evolução das tecnologias e destas empresas como as Neuralinks, em que já se começa a falar de meter chips nas cabeças das pessoas e isso tudo, ainda agora acho que conseguiram curar uma pessoa cega que agora consegue ver com um chip na cabeça. E com este desenvolvimento todo é possível, através da lei, chegar a um ponto em que isto pode ser uma possibilidade e que as pessoas podem escolher. Eu não gosto do meu trabalho, por isso prefiro meter aqui isto tipo Severance para ir trabalhar e assim eu só vivo no fundo a parte gira da vida, que é a Isso parte... é um bocadinho como plantar cannabis em casa e depois consumir ou não? Porque ficas, não sei se te leva a esse ponto de esquecimento, mas para o ou de trabalho assim. inconsciência. Exato. E ir para o trabalho assim, tipo antes de ir trabalhar, mais. Não, estou a brincar. Ia resultar muita gente. Eu não sei, eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento da inteligência artificial e não sei até que ponto, não sei fazer exatamente a ligação disso com o direito e com a parte O direito de jurídica, trabalho. em que sentido. Mas imagina, nessa coisa que tu estás a dizer, a própria pessoa é que diz: pá, ponha-me um chip. Pronto. Sim, é uma E escolha. tu, no fundo, se tiveres uma empresa que te vende um chip e que aquilo que a empresa te diz é: olha, eu ponho este chip e o que este chip faz é o senhor vai para o trabalho. Quando vai para o trabalho não sabe o que é que faz lá e vem para casa e não se lembra e portanto vai viver a sua vida toda feliz. Pronto, isso aí é quase uma coisa contratual, estão-te a prestar um serviço para tu teres ali uma amnésia temporária e depois voltas ao normal. Pois é, mas Isso até é a que ponto questão, é que isso. Mas eu acho que isso é envolve quase. Eu acho que questões isso, éticas é isso também, que eu ia não é? dizer. Eu Não acho é que isso assim aí uma choca coisa- mais com a ética do que Exatamente. talvez do que com o direito, não é? Sim, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha namorada que estuda Direito é que não é só porque as pessoas concordam que é legal, não é? Não, sim, isso claro. As pessoas concordam com as coisas mais absurdas que existem. Não, porque eu acho que tipo, até uns anos atrás eu achava que era assim, que é tipo, se eu fizer um contrato e esta pessoa diz que Tá bem, depois estás a dizer, não é só porque as pessoas fazem um contrato entre elas. sim, é tipo, não, mas a pessoa concordou, é tipo, sim, mas nos olhos da lei isso é ilegal, é tipo, Sim, ok. sim, Não, sim, sim, sim. até porque às vezes a pessoa concorda, mas está numa situação mais Vulnerável, fragilizada ou está em erro sobre algum pressuposto, então não é bem assim. Mas, por exemplo, tens há o caso do suicídio assistido, da eutanásia. Eu posso querer morrer, mas não me quero atirar da ponte, ou não tenho capacidade física para isso. Eu, hoje em dia, em Portugal, ainda não posso dizer a um médico: olha, se faz favor, eutanasia-me, mate-me. Eu não posso pedir isso, sou eu que lhe estou a pedir, Sim, sim. mas ele não pode fazer. Pois. E por isso há situações em que de facto a pessoa quer uma coisa, mas isso eticamente ainda não é aceite. Pois. No fundo, eticamente, e neste caso neste a eutanásia, caso, legalmente. legalmente. Não é? Qual é a vossa opinião na eutanásia? Isso já é. Eu sou a favor. Mas Epá, não me ponham nesta posição. Vocês não quero vieram ao ser- podcast para responder. Eu não Sim, eu quero por acaso ser estou a ser cancelada. forte ainda. Sim, é, Não Porque quero é ser tipo- cancelada. Não são advogadas, eu sei que Eu podem tenho- ter assim uma Eu tenho uma perspectiva. pergunta que vocês conseguem responder. Que é uma destas assim rápidas e acho que está no vosso livro, que é numa operação stop, um polícia pode revistar o meu carro. Queres responder? Esta é Pode. fixe e já nem me lembro da resposta, mas sim. sim. Em princípio, a polícia não pode revistar nem carro, nem muito menos casa, sem ter uma autorização judicial para isso. Portanto, a resposta é, em princípio, não. Depende, depois há, por exemplo, operações stop específicas, porque ali naquele local ou aquela pessoa há especial suspeitas sobre isso e é uma operação para isso mesmo. Mas em princípio a polícia tem de ter uma autorização de um juiz para poder fazer uma busca ao carro.
Mas ele A pode, por menos exemplo, pode faz-te- haver indício. Imagina, desculpa, não, está alguém tipo a guiar e a fumar uma ganza. Eventualmente poderá haver indícios de que a Sim. pessoa tem ali drogga, não é? E Então- aí então- pode? Não, ou por exemplo, mandas parar o carro, está tudo bem, e de repente vês que a pessoa tem tipo uma caçadeira, ou um revólver, uma Sim. Kalashnikov, Um clássico. e aí já Aí- estás a ver que ela tem uma arma que pode ser, Sim, pode estar a ter uma arma proibida, pode não ter licença, e aí isso pode dar aso a uma revista. Está Não é ilegal. no fundo ali a apanhar Ok. em flagrante Ok, delito ok. a detenção de uma arma Mas proibida. como é que é essa conversa com o polícia? Para ele tipo, não ficar de gente tipo, este aqui é um chico esperto. Tipo, como é que Pois, de tu tens de uma que- forma não, tu- com se respeito pararem- eu se digo pararem numa tipo, se operação a polícia, se a gente não me vai revistar o Não, carro. diz assim: olha, abre a porta de bagagem, vamos revistar o seu carro, sim, mas pode-me pode-me exibir o mandado, por favor. Pois. Pronto, e ele depois vai dizer aquilo que tiver. Não, mas tem que está a desobedecer uma ordem. Crime de desobediência. Diz: não, mas não há crimes de desobediência, podes decorar esta. Leva esta de Esta é o graça. É para escrever. Não há crime de desobediência quando a ordem não é legítima. E se te estão a mandar fazer uma coisa que eles não podem fazer, a ordem não é legítima. Portanto, nunca há crime de desobediência, não estás a desobedecer. E aí diz: olha, então espera um bocadinho que eu vou ligar ao meu advogado ou à minha advogada. Pois. Ok. Faz E sentido. eles chegam a dizer: pá, pode seguir. Um bocadinho Nem assim. esperam pela chamada. O meu pai pode deserdar-me? Só em casos raríssimos. Se fores mesmo um péssimo filho. Não, mas é Não muito, basta muito, seres muito um raro. péssimo Sim, filho. Não basta seres um péssimo filho. filho. Há hipóteses hiper restritas de quando é que isso pode existir, nomeadamente quando, por exemplo, praticaste um crime, mas tem que ser um crime contra o teu pai ou a mulher do teu pai, ou, que tem que ter e numa pena superior a. Agora não lembro, mas tem que ser um crime. Um nível com pena superior a 6 meses, mas tens de ser condenado. Não basta ter sido acusado, porque imagina que tu praticaste o crime ou não, o que seja, e o processo, o teu pai morre antes do processo andar para a frente, antes de haver uma acusação, não há condenação, o que seja. Portanto, no momento em que o teu pai te tenta deserdar, tu já tens que ter sido condenado. Se o teu pai, entanto, morre, já não te deserdou, e portanto. Mas basicamente é muito raro, não é? Tipo, bem, meu filho não me ligou nenhuma a vida toda, vou Não, fazer por exemplo, justamente nas pessoas mais deserdá-lo. velhas. Isso não existe. E naqueles casos que, por exemplo, um pai sabe que tipo, está para morrer e não quer deixar nada ao filho e começa tipo, a gastar tudo loucamente só para o filho não receber. Isso é à vontade. Pode E gastar não tudo. o filho não pode pôr uma ação contra isto ou dizer não, isto aqui ele está a fazer isto de propósito para me prejudicar. Não. Com o fundamento de ele está a fazer isto para me prejudicar, não pode, mas pode eventualmente pedir aquelas coisas do maior acompanhado, não é? Aquelas se coisas já de dizer, não o meu pai, eu acho que o meu pai já não está bem da cabeça, entre aspas, Ok. e portanto já não está capaz de fazer os seus negócios e tudo mais, e portanto quer ser eu o tutor dele e quer ser eu a substituir-me a ele neste tipo de coisas, porque ele está a gastar dinheiro ao desbarato. Vejam como ele está descontrolado. Não pode dizer ser com este fundamento de ei, o meu pai está aqui a gastar tudo e eu depois vou ficar sem nada. Isto não é um fundamento sim, claro. para tu. Porque tu só teres tens essa direito, intervenção. como filho, só tens direito Ao que fica. ao que existir Pois. depois da morte. Ou seja, não tens tipo a tua expectativa em relação ao que vais ter não está juridicamente protegida. Ok. Está interessante, enganaste-me, Mia. Mas o que o teu pai pode fazer é tentar reduzir ao máximo aquilo a que tu terás direito depois dele morrer, que é fazendo um testamento. Porque todas as pessoas, nós temos sempre uma cota disponível e uma cota indisponível. Todas as pessoas têm filhos. Sim, sim. Uma pessoa que seja solteira, não tenha filhos e também já não tenha pais, pode deixar um amigo, não pode deixar, por exemplo, animais. Mas tem maior liberdade, tem a sempre fazer um testamento. O teu pai, se não gosta muito de ti, pode fazer um testamento e há 1/3, que é a cota disponível dele, que ele pode deixar a quem ele quiser. E portanto aí tu já não herdas tudo, herdas só 2/3. Quer dizer, não é preciso não gostar de ti, pode só gostar também de outra pessoa. Exatamente. Mais de outra pessoa que Exato. gosta de mim. Mas agora disseste os animais não podem herdar. Isto também é uma que está no vosso livro. Tá. Mas há uns anos atrás, quando acho que foi o Karl Lagerfeld, quando morreu, que houve aquela notícia de que ele deixou tudo para o gato. E o gato agora vive assim uma vida de luxo da herança que recebeu do dono. Não, mas Isto é possível? há certos países em que a legislação é países diferente é e que possível. podes deixar a gato. Mas cá o que podias fazer era tipo deixar a alguém com o encargo de, por exemplo, tipo, eu deixava à Inês a minha fortuna incalculável, mas a Inês tinha, mas com o encargo em que eu escrevia no testamento, mas tu tens que usar isto para cuidar do meu hamster que tens que cuidar. Mas pessoas, isto já é legal. E sim, É interessante. Meter não fazia esta ideia disso. condição. sim, podes dizer então uma Sim, condição. estás a onerar, tu dizes, olha,
ok, eu dou-te isto, mas estás a onerar aquela coisa que dás à pessoa, não é? Portanto, estás a dar uma obrigação. Tens isto, mas tens esta obrigação enquanto o hamster for vivo. E pode ser obrigação, ou pode ser este montante todo, vamos dizer assim, é para este destino e não podes usá-lo para outra coisa. Isto é possível? Esta aqui já é. Bem, em princípio, as pessoas sobrevivem aos animais. A não ser que o animal de estimação seja uma tartaruga daquelas que vivem até aos 100 anos, Sim. mas Exato. pronto. E por isso, se calhar, aquilo que é preciso para tomar conta daquele animal não é tanto assim. Quer dizer, depende do dinheiro que for deixado. Mas podes pôr regras naquilo que Mas deixas. eu acho que é na forma- possível haver um legado em que te digas, ok, deixo-te este legado, mas não podes fazer isso, por exemplo, a uma pessoa que seja teu herdeiro legitimário. Ok. Não podes dizer ao teu filho, olha, ok, tu herdas porque és meu herdeiro, mas tens que usar. Isso não. Sim. São aqueles herdeiros que tu eleges por testamento. E que não teriam, em princípio, direito a herdar se tu não fizesse o testamento, que podes, no fundo, são os legados. Portanto, deixas, ok, eu deixo-te isto, mas tens esta obrigação. Sim, sim. Obrigação Tipo, de enquanto gastar este isto naquela animal pessoa. for vivo, tens Tens que a obrigação cuidar. de- E isto dá para fazer Ok. Por acaso vi um filme há pouco tempo na Netflix que é, acho que é o The List ou assim uma cena, que é basicamente é tipo a mãe de uma rapariga morreu e disse que ela só podia, ela tinha assim uma empresa, era assim uma pessoa muito rica, e disse que ela só podia herdar a empresa, ou já não me lembro bem da história, mas pronto, podia herdar as coisas se cumprisse com uma lista que era para a filha ir viver, e aí tipo, tinha que fazer uma tatuagem, tinha que não sei o que. Bucket list. Sim. E era tipo, ela só herdava quando conseguisse completar. Não, mas cá não tens essas verdade, isso não é condições, possível. ou seja, os filhos herdam sempre. Pois. Pois sim, E claro, herdam ok. sem Sim, estas sem condições. E, por condições. exemplo, a condição de herdas, mas com a condição de fazeres uma tatuagem, não sei até que ponto é que essa deixa testamentária seria válida. Sim, claro. Há determinadas coisas que depois também não seriam permitidas. E nisto, se uma parte não é válida, isso não quer dizer que é tudo inválido. Portanto, há determinadas situações em que um testamento tem várias partes, eu lego-te isto, mas tens de fazer uma tatuagem. Eu, se calhar, consigo ir a tribunal e dizer: não, ela não pode ser imposto que eu faça uma tatuagem. E, portanto, Ok. eu vou invalidar só esta parte, mas. Eu sou legatária e esta parte é válida. Então pronto, estás a ver? Depois ela tem Depois que depende encontrar amor, muito que era do- uma das coisas. Boa Ok. sorte. Eu tenho que pagar as minhas multas de estacionamento. Deves pagar, porque. Mas Quer tenho que dizer, pagar. não, que é deves que pagar, isto quer não, dizer? calma, podes Tem grande impugná-las, pergunta. não é? Pronto, em princípio, convém que tu pagues, porque senão acumulas. Se tu simplesmente não fazes nada, recebes as coisas, não pagas, não respondes, não impugnas, não fazes nada, estás só a acumular uma coisa que te vai ver um problema Problema cheio que de vai custas e saltar depois vais mais ser. tarde. Multas, bem multas da chato. Câmara? Sim, multas portanto, a Polícia Municipal, tu estacionaste em cima do passeio, a Polícia Municipal chegou lá, multou-te, recebeste uma carta da Câmara Municipal, Departamento de Contraordenações, o senhor fez isto e depois disseste: tá bem, quer lá saber. Um dia, nas finanças, tens um problemão, que tens tipo uma acumulação de valores em dívida. E que tem Depois assim, são- Porque há depois pode várias ser multas executado, diferentes. não é? Há essas multas de ML, depois há as multas de passares na Via Verde e nas scoots. Pois. Devia haver, sim. Isso também é um Mas- não, mas problema. por exemplo, as DML. ou- DML, exatamente, especificamente Sim. essas. Porque eu não sei como é que é em Lisboa, não é? Que nós somos do Porto, mas no Porto, Também pelo tem. menos, eu sempre No Porto ouvi. não se paga. Que eu sempre ouvi, tipo, tu não tens que pagar isso. Tipo, Não eles é não te EMEP, podem no obrigar, Porto. eles não te podem obrigar a pagar isso. Não, mas eu explico-te. Eu acho que estou a perceber o que é que isso quer Mas dizer. eu pago. Quando tu estacionas, imagina, Eu ia estacionas fazer, num eu agora ia fazer sítio. desculpa, eu ia fazer uma agora a Tiago Grilo aqui, agora sim, dizer aqui. Ias Eu ainda fazer uma tenho. confissão. Exato. foste tu. fui eu. Não, mas quando tu estacionas num sítio e não pagas o parquímetro, por exemplo, está lá um papelinho Sim. e diz: tens de pagar 10 euros porque não tinhas pago o parquímetro. Pronto. Isto não é uma multa. Isto é um aviso. Pronto, isto é um aviso. Tu, se quiseres pagar, o processo é logo arquivado. E porquê é que o processo é logo arquivado? Porque isto é uma contornação leve. Quando eu tiver a ser demasiado secante, vocês façam Não, mas isto é importante. Luísa, faz-te bem? Eu estou especificamente interessado. Pronto, é uma condenação leve. E como é uma condenação leve, é arquivada com o pagamento. Não é preciso fazer mais nada. Se não fizeres nada, se não pagares esse aviso, vai-te chegar uma carta à casa a dizer: olha, não pagou este aviso, e o senhor estava estacionado de forma irregular porque não pagou o parquímetro. E portanto agora já não são 10 euros, são 30 euros. Se pagar agora, não há custas, não há não sei o quê, e portanto. E tu não fazes nada na mesma. Portanto, se pagares logo os 30 euros, é arquivado. Se não fizeres nada, vais ter então a condenação definitiva, porque este papel que te chega à casa é como se fosse uma acusação, digamos assim, e depois a entidade administrativa vai então condenar-te. Ele não disse nada, não pagou, então aí já não são 30 euros, já se calhar são 60, mais 52,5 euros de custas, portanto, e o valor vai subindo. Não fazes nada, vai para a cobrança coerciva.
Normalmente, hoje em dia, é tudo feito na AT. Portanto, as finanças depois têm aquele valor e depois também há as custas das finanças. E vai sempre subindo. Portanto, tu às tantas, uma Mas coisa que era podem tipo, estar a não piorar. pagaste €1 de parquímetro Mas e vai, tens mas vai 500 euros de dívida. obrigatoriamente para esse lado? Vai, a não ser que aconteça uma coisa muito linda que acontece neste país, que é a prescrição. Pronto, que é os processos Talvez de seja contraordenação prescrevem no prazo de 2 anos ou de 3, independente. Pronto, não interessa. Normalmente é no prazo de 2, às vezes pode ser de 3. E o que acontece muito nos processos de contraordenação é que eles, a maior parte acaba por Mas prescrever. bem que hoje em dia está muito mais rápido. Hoje em dia está mais rápido. O que é que se deve. Mas isto que eu estou a dizer, isto é assim, principalmente para as contraordenações leves. Mas depois há outro problema. A Mel não multa só por contraordenações leves. Bem, hoje em dia então pode fiscalizar todo o tipo de contraordenações, é uma nova regra. Todas as contraordenações do Código da Estrada a Mel pode fiscalizar. Antes era só estacionamento, agora a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, não é? Temos de tirar esse o segundo é. Podem fiscalizar tudo, mas por exemplo, tu estacionares o carro em cima de uma passadeira é uma contraordenação grave. O que é que isto quer dizer? Tipo a 200. Sim. Não, mas Não, aqui isto ainda tinha a ver com um estacionamento. Ok. Aqui é uma contraordenação grave, o que quer dizer que perdes pontos, podes perder pontos. E portanto, às tantas, as pessoas também não percebem. E já me apareceu uma pessoa assim no escritório, que era de multinha em multinha destas graves, tipo estacionei em cima do passeio, na passadeira, passei a 200 e fui apanhado pelo radar, tal e tal. E às tantas ficou sem sem carta. pontos. Ficou sem pontos. Cassação da carta. Tens de tirar a carta toda outra vez. E as pessoas pensam: isto não é só, não paguei. Às vezes não pagaste, mas como não impugnaste, perdeste pontos. Então o que é que eu aconselho sempre? Impugnem. Até porque se impugnar, então pronto, depois eles têm que responder. Podem impugnar quando chega a multa à casa, que há tal acusação que eu dizia, impugnam. Depois vem a resposta Estão a deles. caminhar para a prescrição. Exato. Vem a resposta deles. A resposta deles pode ser: ok, tem razão, arquiva-se, ou então não tem razão, que é o que acontece 99,9% das vezes, e vocês impugnam outra vez, desta vez para o tribunal. Isto Só que tudo isto isto para não demora pagar imenso 2,5€, não é? Pronto, às vezes. Às vezes exato. são 6 euros. Imagina, essas dos parquinhos, Essas não faz sentido nenhum acho que não impugnar. faz sentido nenhum impugnar e não faz sentido nenhum não pagar. Aqui entre nós, não faz sentido não pagar. Aquelas que são mais dinheiro, mas acima de tudo aquelas que implicam perda de pontos, essas é que eu acho que as pessoas têm sempre que Pois, impugnar, exato, não é? e sanções acessórias, tipo teres Sim, que ficar, exatamente, ficas sem carta. teres que ficar 30 dias sem guiar, ou teres não sei o que, isso faz sentido Isso eu impugnar. acho que as Quando não pessoas são têm que estas impugnar. leves, tipo essas só de não pagar parquímetro é uma coisa. Agora, se fores tipo a 200 na autoestrada, isso já não é só pagar uma multa, já tens essa sanção acessória que é tipo não poderes guiar durante um tempo. E isso aí já te pode causar bastantes Sim. prejuízos Claro. para o dia a dia. E depois tem que andar de bicicleta, que me leva para a próxima pergunta. As bicicletas têm que seguir as mesmas regras que os carros? Sim, as bicicletas também estão, os condutores de bicicletas também estão vinculados ao Código da Estrada. Bicicletas ou bicicletas? Bem, Como é que se diz eu digo bicicleta? bicicleta também porque escrevo bicicleta. bicicleta, mas Pois. não sei. Acho que é bicicleta. Ok, boa. Mas tem que seguir as mesmas regras. E as Sim, trotinetes tem que elétricas obedecer também. ao código da estrada, não é? Mas são. Pá, mas idealmente não andar de bicicleta. Sim, Se faz favor, ciclistas saiam da estrada. Não. Não, porque Agora vou ser cancelada porque não gosto de ciclistas. Não, disseste uma coisa super correta. Para mim, não. Eu Para também, isso. é piores pessoas que existem, mas pronto. Não, e que isto também, porque eu sei que vocês também falam das trotinetes elétricas, e isto Falamos. também. Ui, eu acho que já falaram, pelo menos, se calhar já foi há muito tempo, mas já falaram. Pá, Já. por acaso não me estou a lembrar. Assim, todas as Mas perguntas sim. que eu tenho vieram de vocês, portanto, Ok. algum ponto vocês Mas é tocaram aquela neste do- assunto. Estava bêbado a guiar, mas eu já Eu acho que é isso, acho que era isso. Mas não era uma Era, bicicleta. Tipo, estou bêbada Não, a acho que andar de era que eu lembro bicicleta. dessa Era- história. Era uma trotinete. Era uma trotinete, exato, era isso. Era. Uma trotinete ou uma trotineta? Eu vou dizer trotinete nisto. E eu posso andar de trotinete elétrica bêbado? Não. Em princípio, não. Não podes. Ou seja, podes, Não, mas se sim, fores não temos de apanhado, és desenvolver. multado. Pois. Não é? É mesmo. Não estamos a É igual, desenvolver, vou mas eu fazer não um estou a teste falar de de leves, legislação não é? específica sobre trotinetas, Não, mas, que é uma mas coisa que eu pegando- tento evitar. Mas pegando neste assunto das bicicletas e trotinetes, até que ponto é que isto devia ser assim? Tipo, não é perigoso, por exemplo, estar uma bicicleta no meio de carros? Pá, eu acho perigosíssimo. Sim, claro que é perigosíssimo, mas pronto, depois há regras também. Um condutor tem que deixar uma distância de. Epá, já não sei, agora não sei exatamente o que é que está no código, mas tipo de 1 metro, 1,5 m quando há um ciclista. Ou uma moto, acho que também é para as motas. Mas tipo, às tantas tu estás na tua faixa e tu não consegues manter essa distância. Mas pronto. Mas as motas são é aquele o condutor que não cumpre o Nada. código da estrada, ou seja, com Pois, todo o sim. respeito pelo.
motoqueiros, gosto muito, mas são mesmo tipo aqueles condutores que inventam uma terceira faixa, não é? Que é aquela Sim, faixa a do meio. do Exatamente. meio, Eu e não depois julgo. quando tu não vês, eu também não, acho ótimo, já tive mas um tipo, quando acidente não assim. vês, Já tive um quando acidente não assim. vês, ainda são, eu acho que a malta que anda de motas ainda é quem julga mais, porque eles ficam sempre tipo a dizer que não com a Pois. Tipo, não desviaste para a esquerda, quer Não, por passar. acaso, Tipo, super- calma. Não, mas Eles às também vezes tu são não estás a pedidos ver, quando não é? eu sempre que vejo uma moto no meio, tipo, ponho-me sempre totalmente para o lado, porque tenho Pois. pânico de dar Pior é uma. quando tem coisa uma do numa lado e moto. outra do outro e de repente já nem sabes para onde é que vais. Exato. Te queres, estás a ver? Quando tem de um lado Mas e do são outro. muitas vezes quem menos cumpre, não é? Sim. Exatamente. Porque eu acho que só se não cumprires é que vale a pena andar de moto, porque se tu andares de moto atrás dos Exato. carros Pois. é indiferente, porque a vantagem supostamente É de chegar andar de mais moto é rápido, é chegar para mais andar rápido ali, porque tipo, andas nos assim, não é? zigzags. Sim. Portanto, E gastas menos também. Bem, muito obrigado por terem vindo Muito ao obrigado. nosso podcast. motor. Eu acho que foi esclarecedor esta horita, pelo Podes-me menos. só buscar o livro, se faz favor? Que assim também damos aqui um Sim. mocinho. Está na minha mochila, está mesmo na. Está Essa mesmo dela de no... contra-ordenações rodoviárias. Onde é que está o livro? Está aqui debaixo da mesa a endireitar. Sim, ficou aqui desde. Está aqui a endireitar a Tá aí, perna não da tá? mesa. Não, Livro eu clássico Manel, 40 aquele clássico Manel que veio a Tem, Lisboa tem, durante tem, 3 de horas certeza, e tem, de trouxe tipo certeza. 40 livros. Tem, não está? Está a ver. Pronto, dá cá. Fogo, desta vez não me gravaram a dizer que eu gosto do Sócrates, ainda bem. O que é Mas que está a gravar ainda, percebes? Sim, pronto, tem. Não, nós cortamos esta parte. Obrigado. E uma coisa curiosa é que. Agora para o ano vamos ter que estar aqui outra vez. Eu achei que estava cortado, malta. E o curioso é que eu tenho o áudio desse episódio. Tens o E eu áudio, consegui recuperar ok. o áudio, não consegui recuperar o vídeo. Podes deitar fora. Portanto, eu posso meter aqui o áudio aqui, mas agora já temos. Bem, Exato. obrigado por terem vindo e também Obrigada a nós. Obrigada a nós. muitas das perguntas que nós fizemos aqui E muitas estão mais. respondidas aqui. Portanto, se querem saber mais coisas como se podem estacionar e não pagar as multas, Exato. comprem o livro Direitos Complicado, 50 perguntas. Muito bom. Está disponível em todo lado, acho eu, no Em FNAC. todo lado. Em todo lado. Eu comprei uma na FNAC. Pina, Em na todas as FNAC, plataformas. Na Waterstones, no Reino Unido. livrarias. Internacionalmente. Não, mas muito obrigado por terem vindo. Já agora, isto aqui foi a segunda vez que gravamos o podcast e obrigado por serem. Vocês gostaram por- tanto que. Exato, mas É a obrigado primeira vez. por compreenderem a nossa situação e terem voltado aqui. Estamos muito agradecidos. Claro que sim. Portanto, Obrigada. Obrigado.